Bom dia, feirantes. Bom dia a todos os irmãos que se encontram na feira. Meu nome é Orivaldo Azevedo, professor de História, Filosofia, crente em Jesus. Vocês já me viram diversas vezes aqui na feira e andando pelas ruas do CPA. Vocês me viram como Miranha, Cuiabano, Homem-Aranha, Capitão América, de Batman, vendendo água de coco, conversando com as pessoas, conversando com as crianças. Aqui é um testemunho de um homem que passou essa noite em vigília, em oração. E eu queria hoje compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que você anda apressado. Eu sei que você está cheio de problemas como qualquer um de nós. Eu sei que você enfrenta situações na vida que às vezes você pergunta para você mesmo: Senhor, como é que eu vou sair dessa? Eu me meti nessa situação, agora como é que eu vou sair dessa situação? Eu não sei. Senhor, me ajuda. Eu sei uma coisa: todos nós que estamos aqui somos pecadores. Certa feita, o Senhor Jesus estava no templo em Jerusalém. E lá na cultura oriental, era normal naquela época que as pessoas orassem em praça pública, orassem no templo, e elas oravam em voz alta. E tinha dois homens no templo, várias pessoas no templo orando, mas duas pessoas se destacaram ali no templo. Um era um conhecedor da palavra de Deus, um homem conhecido naquela época, a seita dos fariseus. Era um fariseu, guardador da lei, era um fariseu que devolvia o dízimo rigorosamente. Era um homem que andava segundo os ditames do farisaísmo, ditames da religião, um homem que andava no caminho de Deus. E aquele homem orava a Deus e falava assim: Senhor, eu estou aqui. Eu estou feliz, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu devolvo o dízimo certinho. Eu venho à casa de Deus. Eu oro em favor dos meus irmãos, em favor da minha família. Eu cumpro a Torá, cumpro a lei. Eu sou um homem segundo o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. Eu sou um homem que serve a Deus. Por isso, Senhor, eu te agradeço. Por isso eu não sou como os demais pecadores. Eu sou um homem justo. E do outro lado tinha um outro homem. Esse homem nem conseguia levantar o seu rosto para o céu, porque ele dizia o seguinte: ó Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um miserável pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: desses dois homens, qual deles você acha que voltou para casa justificado e perdoado por Deus? Eles não sabiam responder. E Jesus respondeu: aquele segundo homem, o pecador que disse, porque ele estava vazio. Ele estava vazio, ele precisa ser preenchido pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele chegou ali vazio e voltou cheio do Espírito Santo. Ele voltou cheio do perdão de Deus. Ele voltou cheio da misericórdia de Deus. Enquanto que o fariseu, aquele que se dizia religioso, entrou cheio, estava todo cheio de si, e não saiu dali justificado. Então o que é importante para nós? Vocês estão vendo o que está escrito nessa faixa aqui, ó: Jesus te ama. O que é importante para você saber, e para todos nós que estamos aqui sabermos, é isto que está escrito aqui: Jesus ama você. Não importa de que religião que você seja, ou você confessa que denominação religiosa, se você é católico, se você é do candomblé, se você é ateu, se você é testemunha de Jeová, se você é adventista no sétimo dia, se você é batista, se você é assembleiano, não importa. Você é pecador, assim como esse que vos fala é pecador. Todos nós precisamos da misericórdia e da graça desse Jesus,
que há mais de 2000 anos veio morrer por nós. Todos nós somos praticantes de pecado, quer nas nossas atitudes muitas vezes, quer nos nossos pensamentos, quer na nossa... diante de um crime, diante de uma situação, a gente fica calado, não faz nada. Diante da situação do nosso país, diante da situação da nossa vida, nossos filhos, nossas famílias, e às vezes não fazemos nada, sabemos como fazer, mas não fazemos porque temos medo, somos tímidos. Mas teve alguém que viveu aqui, não foi tímido e não é tímido. O Senhor Jesus, Ele viveu a vida santa que nós deveríamos viver e não conseguimos viver. E Ele outorgou essa santidade para nós. Ele que morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, Ele morreu, pegou a nossa culpa, e lá no Calvário Ele morreu em nosso lugar. Ele já pagou a pena dos nossos pecados. Ele já pagou a pena da nossa vida. Ele já pagou pelos nossos crimes. Ele se tornou pecado por nós. Ele nos ama e ainda está no Santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por cada ser humano que está aqui na terra. Se cada um de nós entendermos isso e gritarmos por misericórdia e clamarmos por misericórdia no recôndito de nossas almas, Ele nos dará misericórdia, Ele nos dará o seu perdão e Ele nos trará novidade de vida. E aí nós seremos novas criaturas. Não por nós, porque nós não conseguimos ser novas criaturas, mas Ele derramará em nós o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, pela força e pela energia de Deus, nós teremos vida nova. Nós seremos santos segundo os olhos de Deus, não segundo os olhos dos seres humanos, mas aos olhos de Deus. Porque quando Deus olhar para nós e ver que nós pedimos perdão, nos arrependemos e nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, acreditarmos nesse sacrifício, acreditarmos em Jesus e falar: Senhor, muda-me, transforma-me, Senhor. Ele transformará você, e aos olhos de Deus Ele olhará para você como uma pessoa santa, sem pecado. Como Deus olha para o seu Filho Jesus e vê nele um homem santo, sem pecado, Ele vai olhar para você, é um homem santo, sem pecado, porque o perdão de Deus, a misericórdia de Deus já lavou você aos olhos de Deus, compreende? É isso que se chama na teologia justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos justos pelos nossos atos, nós não somos justos pelas nossas entregas, nós não somos justos porque vivemos uma vida certinha, corretinha, não. Nós somos justificados por Deus pelo sangue e pela vida e pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso que nós, como cristãos, precisamos entender. Você nunca vai conseguir viver uma vida certinha, sabe por quê? Porque você tem o DNA de Adão e Eva. Você tem o DNA do pecado. Nós temos o DNA dos nossos primeiros pais, o DNA da serpente, a enganadora do paraíso. E ele anda no nosso meio ainda, ele não foi destruído, enganando as pessoas, enganando todo mundo, com falsas religiões, com falsos quereres, com ilusões. Ah, o dinheiro vai te trazer a felicidade. O dinheiro não traz felicidade. Ah, aquele carro que você vai ganhar no MTCap vai te trazer a felicidade. Não vai te trazer a felicidade. Ah, aquela casa de luxo, naquele condomínio de luxo, vai te trazer a felicidade. Não vai te trazer a felicidade. Ah, eu vou para os Estados Unidos, vou para o Canadá e vou morar e vou ter uma vida melhor lá. Não, você não vai, eu já vivi lá. Você vai ser um escravo lá, vai trabalhar lá como escravo. Entende? Atrás do dinheiro. Porque há dois deuses nesse mundo que nos atrapalham de chegarmos a Jesus. O primeiro Deus é o Deus da mentira, é Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Ele também é ladrão, assassino, destruidor. E outro Deus nesse mundo é o dinheiro, é Mamon. E Jesus disse: você não pode servir a dois senhores, ou você escolhe um ou escolhe o outro.
ou você escolhe as riquezas, o dinheiro, mamão, as riquezas, ou você me escolhe como seu Deus. Então eu pergunto para você nessa manhã, feirante, eu pergunto para você, transeunte, aqui na feira, você que veio aqui comprar na feira, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? A quem você adora? Essa é a diferença daquele que vai para o céu e daquele que não vai para o céu. Você adora o quê? Você adora a promiscuidade sexual, o sexo ilícito? Você adora o dinheiro? Você adora o seu carro? Você adora o seu marido? Você adora a sua esposa? Você adora o seu filho, a sua filha? Quem é que você adora? Ou você adora Deus, ou você adora Jesus? Quem é a pessoa mais importante para você no seu coração? É Jesus? É Deus? Então você vai andar sempre em novidade de vida. E se você até hoje, meu querido amigo, meu querido irmão, eu trato você como amigo, como irmão, porque é isso que nós somos. Queiramos aceitar isso ou não, viemos do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva. Então, portanto, todos nós somos irmãos. Quem é que você serve? Quem é que você adora? Se você adora Deus, você vai pedir pelo batismo nas águas. O maior exemplo de batismo nas águas é Jesus. Jesus não foi batizado quando era um bebê. Ele foi batizado aos 30 anos de idade para nos dar um exemplo, para dizer para o universo todo, para todo mundo, que ele aceitava o sacrifício dele próprio, que iria acontecer ali 3 anos e meio na cruz do Calvário, para nos dar o exemplo de sermos batizados nas águas. Então, se você ainda não foi batizado, meu irmão, procura uma igreja que tenha o batismo nas águas. A palavra baptizo, vem do grego, que significa mergulhar, imergir. Não é só aspergir água na cabeça de um bebê, de uma criança, ou aspergir, não. É emergir, é batizar, é mergulhar. Porque tem todo um simbolismo naquele ritual. É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, da nova criatura. E quando você é batizado, ali você se torna uma nova criatura e você também recebe o Espírito Santo de Deus, que vai te moldando dia a dia a partir daquele momento. Porque você agora vai ter um livro regra, um livro que você vai seguir. Esse livro é a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus. Você, a partir do momento do batismo, você vai ter um desejo enorme de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. E sabe de uma coisa? Você não vai precisar de nenhuma pessoa para te explicar a Bíblia, não. Você vai ler a Bíblia e no decorrer da leitura da Bíblia, até chegar lá no último livro, que é o Apocalipse, você vai entender a Bíblia. Porque até uma criança que lê a Bíblia, ela entende. Não precisa de explicações, não precisa de teólogos para te explicar a coisa simples que está permeando toda a Bíblia. Sabe qual que é essa coisa simples? Jesus Cristo e o seu amor. O amor de Deus, aquele sangue carmesim que derramou a vida por você, por mim, por nós na cruz do Calvário. Jesus ama você, meu irmão. Está escrito aqui, ó, Jesus te ama. Não importa o caminho que você já seguiu. Eu já fui longe demais e Deus não vai me alcançar. Não importa o buraco e o abismo que a ovelha tenha caído, que o bom pastor não vai lá naquele abismo para tirá-la de lá. A ovelha perdida, você, eu, somos a ovelha perdida. E o bom pastor está atrás de nós. E o bom pastor vem nos pegar, vem nos levar no seu regato, no seu colo, e nos levar para o redil do bom pastor, onde estão as ovelhas salvas. Jesus é o nosso bom pastor. Você conhece certamente o Salmo 23, que fala do bom pastor. Ali não está falando do pastor mercenário, daquele que pede seu dinheiro, pede seu dízimo, fala para você entrar na fogueira santa de Israel, para você ficar rico, não sei o que tem, não. Ali está falando do bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é conhecido pelas suas ovelhas. O bom pastor conhece o nome das suas ovelhas. Ele conhece você. Ele sabe quantos fios de cabelo está na sua cabeça, quantos pelos tem no seu corpo. Ele conhece você. Ele te ama, ele chama você pelo seu nome. E esses arrepios que você sente de vez em quando, e essa vozinha que de vez em quando você vai fazer uma coisa errada, ela fala: não faça isso. É a voz do bom pastor. É o Espírito Santo de Deus te convidando: não faça isso. A consciência. É o Espírito Santo batalhando com você. Aceita Jesus. Aceita Jesus. É o Espírito Santo batalhando com você. Não emudeça essa voz no seu coração. Não deixe de dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Porque enquanto essa voz estiver falando com você: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita. Aceita Jesus. Aceita o sacrifício remidor de Cristo Jesus por você. Aquela vida não foi em vão. Aquela morte na cruz não foi em vão. Aquela ressurreição é a garantia de que todos nós podemos ser salvos. Todos. E não há caminho obscuro demais. Não há pecado grandiosíssimo demais que Ele não possa te